Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês a força magnética. A gente trabalhou nas aulas passadas o campo magnético gerado ao redor de um ímã ou de condutores, fio reto, a espira circular, o solenoide. Agora a gente vai trabalhar com a força magnética que atua sobre cargas elétricas. A gente pode ter um campo magnético que seja constante em todas as suas características, intensidade, direção e sentido. Basta ele ser formado entre dois polos de sinais ou de nomes diferentes de dois ímãs. Um polo norte aqui de um ímã, frontal a um polo sul aqui de outro ímã. Entre esses dois polos, o campo magnético vai ter sempre a mesma intensidade, que a gente tem maneira para calcular, sempre a mesma direção paralela às linhas de força e sempre no mesmo sentido. Então, se eu for representar o campo magnético aqui, seria assim, horizontal para a direita. Bom, se uma carga elétrica for lançada dentro deste campo magnético, ela fica sujeita à ação de uma força. Então, se aqui eu colocar um próton, carga positiva, com velocidade, sobre ele vai atuar uma força de origem magnética, chamada força magnética. Reparem que tem um ângulo aqui entre a direção do campo e da velocidade, um ângulo alfa. A força magnética vai atuar sobre essa carga, que a gente vai chamar de Fm. Como que a gente calcula a força magnética neste caso? Produto do campo pela carga que recebe a ação deste campo, pela velocidade dessa carga, pelo seno do ângulo formado entre as direções da velocidade e do vetor campo magnético. Seria esse ângulo entre V e B, tá? Essa é a equação geral para a gente calcular. Depois tem alguns casos particulares aí que a gente vai estudar. Esse F é a força magnética que, como qualquer outra força, vai ser medida em Newton. B é a intensidade do vetor campo magnético, que é medido em Tesla. Esse Q é a quantidade de carga elétrica que está sujeita à ação do campo, que está em movimento dentro do campo, medida em Coulomb. V é a velocidade do movimento, medida em metro por segundo. E alfa ali é o ângulo. Esse ângulo aí é entre o vetor campo magnético e o vetor velocidade. O ângulo formado entre B e V, ok? Aqui são todas as unidades do Sistema Internacional de Unidades. Acontece que a força também é uma grandeza física vetorial. A força, ela tem direção e tem sentido, além da intensidade. Aqui a gente só calculou a intensidade, o quanto ela vale em newtons. Agora, a direção e o sentido é dado pela regra da mão esquerda. Lembram da aula passada? A direção e sentido do vetor campo magnético é regra da mão direita. Já a direção e sentido da força magnética é regra da mão esquerda. Então, para a gente determinar a direção e sentido da força magnética, a gente usa a regra da mão esquerda. Regra da mão esquerda. Lembrando que o vetor
Pode representar a força, pode representar o campo, velocidade, deslocamento. Vetor é uma grandeza física usada para representar as grandezas físicas vetoriais. É um ente físico usado para representar as grandezas físicas vetoriais. Nada mais é do que o segmento de reta orientado por uma seta. Quando ele é perpendicular ao olho, é fácil. Horizontal para a direita ou para a esquerda, vertical para cima ou para baixo. O problema é quando ele está aqui, paralela à nossa linha de visão. Daí a gente tem que usar algumas convenções. Quando ele estiver se afastando da linha de visão, você está enxergando ele por trás. Aí representa por um X. Quando ele estiver se aproximando da visão, a gente está enxergando ele de frente. Aí representa por um círculo com uma marquinha dentro, um pontinho dentro. Então, quando o vetor estiver entrando pelo plano da parede ou saindo do plano da parede, a gente vai usar essa convenção, tá? Nesse caso, se ele for paralelo à linha de visão, entrando, representa por um X. Se ele estiver saindo, representa por uma bolinha com um pontinho dentro. Qualquer grandeza física vetorial é representada por um vetor. Ele já tem a direção e o sentido que ela precisa. Como fica a regra da mão esquerda? Para a gente achar a direção e o sentido da força. Assim. O dedo indicador, a gente vai posicionar no sentido do campo. É o primeiro. O dedo médio, a gente vai posicionar no sentido da velocidade. Então, esse aqui fica no sentido do campo, B. Esse aqui fica no sentido da velocidade, V. Tá vendo o ângulo entre eles aqui? Aí, esticou o polegar, ele surge no sentido da força. Indicador no sentido do campo, esse aqui no sentido da velocidade, e este aqui esticado surge no sentido da força. Neste caso meu aqui, seria assim, ó. Este, certinho. Aí o polegar esticado estaria entrando pelo plano da luz. Isso quer dizer que a força magnética aqui seria representada por um X, indicando que a gente está olhando o vetor força por trás. Ela está entrando pelo plano da luz, está puxando essa carga lá para dentro. Eu usei carga positiva aqui porque o sentido convencional da corrente elétrica são cargas elétricas positivas em movimento. Então a gente sempre usa carga positiva para fazer a parte teórica. Quando a carga for negativa, a gente aplica a regra da mão esquerda do mesmo jeito. Se fosse um elétron ali, indicador no sentido do campo, o médio no sentido da corrente, esse aqui surge no sentido da força. Aí é só inverter. Por exemplo, se fosse uma carga negativa, ao invés da força estar puxando para dentro, ela estaria puxando para fora. Porque você aplica certinho e inverte esse aqui, ó. Se ele ficar esticado aqui, é quando a carga for positiva. Se a carga for negativa, aplica a regra normal e inverte este aqui. Só. Tranquilo. Bom, então é isso aí. A direção e o sentido a gente vai precisar só depois, quando for estudar a força magnética entre dois fios, em outra situação. No momento a gente vai se ater só ao cálculo da força magnética, que são os exercícios que eu mandei para vocês aí como exemplo, para aplicar essa equação. Mesmo porque aqui a gente trabalha com as cargas em microcoulomb. E daí eu vou passar para vocês as conversões de microcoulomb em coulomb. É assim, ó. Uma carga, se ela estiver em microcoulomb, é aquele símbolo Mi, um U com a perninha um pouco maior e recurvada para a esquerda, coulomb. Um microcoulomb tem 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs de carga.
Ou seja, toda vez que o exercício te der uma carga em microcoulomb, é só você pôr na frente 10 elevado a menos 6, que já passou para o coulomb, que era o correto ali no Sistema Internacional de Unidades. Bom, tem dois exemplos que eu passei para vocês e vou resolver. No primeiro, suponha que uma carga elétrica de 4 microcoulombs seja lançada em um campo magnético uniforme de 8 teslas. Sabendo que o ângulo formado entre V e B determina a força magnética que atua sobre a carga, que a mesma foi lançada com velocidade de 5 vezes 10 elevado à terceira metro por segundo. Aí pede para determinar a força magnética, né? Então é só a gente, nesse primeiro exemplo aí, usar força que vai ser B vezes Q vezes V vezes seno. Seno aqui do ângulo de 60 graus. O campo magnético exercício deu 8 Tesla. A carga Q é 4 microcoulombs, né? Então aqui fica 4 vezes 10 elevado a menos 6. É só pegar o que está em microcoulomb e multiplicar por 10 a menos 6, mais nada. A velocidade do exercício também deu, que é 5 vezes 10 elevado à terceira metros por segundo. E o seno de 60 graus? Tem lá em matemática. Seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então aqui fica força magnética, que vai ser, aqui faz 8 vezes 4, 32, vezes 5, 160, dividido por 2, dá 80, né? Ó, aqui 4 vezes 5, 20, dividido por 2, dá 10, vezes 8, 80. Das duas bases, a gente repete uma só. Menos 6 mais 3 fica menos 3. E 10 elevado... E raiz de 3 a gente mantém aqui. 80 vezes 10 elevado a menos 3, raiz de 3. Ou, a gente poderia puxar isso aqui para a esquerda. Ficaria 8 vezes 10 elevado a menos 2, raiz de 3 newtons. Aqui já está certa a resposta, tá? Agora, se quiser eliminar o expoente aqui, se quiser tirar a raiz, pode também sem problema algum. Não tem necessidade, mas pode. Daí ficaria assim. Aqui joga a vírgula para a esquerda, duas casas, fica 0,08. Raiz de 3 é 1,7. Vai desenvolvendo isso aqui, dá aproximadamente 1,30 alguma coisa. A força magnética aqui daria aproximadamente 1,4 newtons. Aproximadamente. Mas não tem necessidade, pode parar aqui mesmo que está tranquilo. E essas notações aqui também é bom aprender, porque em matemática aprende bastante. Eu sei que na área de matemática tem bastante notação científica, estou acompanhando os exercícios lá, nas aulas, que passa pra gente, né? E isso aqui é matemática também, tem lá naquela tabelinha, ângulo de 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente, tá? Então o primeiro exercício é assim, tem a explicação dele lá e tem a minha aqui. No segundo exercício de exemplo, também envolve a força magnética. Aqui é tudo envolvendo a força magnética, tá? No segundo exercício de exemplo, fica
imagine que 0,12 newtons seja a força que atua sobre uma carga elétrica de 6 microcoulombs e lançada numa região de campo magnético de 5 teslas. Determine a velocidade dessa carga, supondo que o ângulo entre ela e o vetor campo magnético, entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético seja de 30 graus. É a mesma equação, só muda a variável que está pedindo. No exemplo 2, fica a força, que é força magnética, né? B vezes Q vezes V vezes seno, no caso agora de 30 graus. A força foi dada, 0,12 newtons. O campo também foi dado. Tem aí no enunciado, é um campo de 5 teslas. 5. A carga aqui, 6 vezes 10 elevado a menos 6. Porque foram dados 6 microcoulombs. É só multiplicar por 10 a menos 6 aqui que já passou a ser o coulomb. A velocidade é o que a gente quer. Seno de 30 graus é tabelinha, está lá na matemática. É 0,5. Então aqui fica 0,12, que vai ser igual a 5 vezes 6, 30, vezes 0,5, dá 15, vezes 10 elevado a menos 6, V. O que está multiplicando a velocidade vai passar para cá dividindo. Então, posso escrever que a velocidade vai ser 0,12 dividido por 15, vezes 10 elevado a menos 6. Então, aqui fica V, que é igual 0,12 dividido por 15 dá 0,008. Quando a gente divide e a base vai subir, ela sobe e o sinal muda. Então lá ela vai aparecer no produto 10 elevado a mais 6. Então a velocidade aqui vai ser... Aqui indica que a vírgula vai ser deslocada para a direita 6 casas. Eu posso parar aqui, fica 8 vezes 10 elevado a terceira metro por segundo. Desloquei 3 casas para cá, desloquei o expoente. Ou então, vai às 6. Aí fica 8.000 metros por segundo. Pode deixar essa como resposta, pode deixar essa aqui como resposta. Normalmente, quando a gente trabalha, deixa a potência, deixa a raiz, é normal, é natural. Bom, força magnética era isso aí. Na outra aula eu vou mandar para vocês os exercícios para vocês tentarem fazer. Depois eu faço a correção, ok? Tchau, pessoal, até a próxima aula.